Olá, turminha do quarto ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós faremos uma revisão para o nosso trabalho avaliativo. O nosso trabalho avaliativo da última etapa, da quarta etapa. Então, estudem as páginas que foi disponibilizado no roteiro, tá? Vamos lá, dar início à nossa aula de hoje? E agora vamos ver comparação entre os números decimais. Acompanhe o livro de vocês na página 238. Aqui, para compararmos esses números decimais, nós temos uma regrinha. O que é a regra? A regra diz: o valor de um número decimal não muda se acrescentamos ou retiramos um ou mais zeros à direita da sua parte decimal. Aqui nós temos dois números decimais, 1/10 e 10/100. Vocês acham que esses números são iguais? Observem na figura de vocês, do livro de vocês, na página 238, a partezinha amarela que está pintada. Vocês acham que esses números são iguais? Sim, eles são iguais porque representam a mesma parte do inteiro. Embora ele esteja dividido em mais quadrinhos, 10/100, mas a parte do inteiro, ela está pintada por igual. Então, esses dois números, eles são iguais. Então, a tia colocou aqui no quadro de ordens, só para que vocês tivessem noção. A unidade, o 0, décimos. A unidade, 0, décimos e centésimo. Então, esse 0 aqui, ele não muda se eu retirar da parte direita. Ele não muda o resultado, ele não muda o valor do número decimal. E agora vamos continuar comparando esses números. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar no seu livro, na página 239. Então, temos algumas regrinhas. E uma delas diz assim: quando os números decimais tiverem partes inteiras diferentes, o maior é o que tiver a maior parte inteira. Vamos entender. Eu tenho dois números aqui com as partes inteiras diferentes. Quais são as partes inteiras? O 9 e o 7 são os números antes da vírgula. O 9 e o 7. Então, quando esses números têm as partes inteiras diferentes, o maior número é aquele que tiver a maior parte inteira. Então, qual é maior? O 9 ou o 7? O 9. Então, o número maior é esse. Eu posso dizer que esse número é maior que esse. Agora, vamos para outra regrinha. Agora, quando as partes inteiras forem iguais, nós vimos aqui as partes inteiras diferentes. E agora nós vamos ver quando as partes inteiras forem iguais. Nós comparamos os décimos. E o número que tiver o maior décimo é o maior. Observem nos dois números. As duas partes inteiras são iguais. Então, como é que nós vamos saber qual o número maior? Nós vamos comparar os décimos. O décimo maior será um número maior. Então, aqui, ó, 8 e o 5. 8 décimos e 5 décimos. Qual maior? Esse número aqui é o maior. Então, eu posso dizer que esse é maior que esse. E agora vamos ver como comparamos números
decimais com partes inteiras iguais e décimos iguais. Então, nós vamos utilizar uma outra regra. Quando isso acontecer, quando os números decimais tiver os inteiros e os décimos iguais, nós comparamos os centésimos e assim por diante. Então, qual o maior centésimo? É o 3 ou é o 1? O 3. Então, eu posso dizer que esse número decimal é maior que esse. E agora vamos ver operações com números decimais. Vamos ver hoje a adição e a subtração. Então, para nós realizarmos a adição e subtração com números decimais, nós temos também uma regrinha. Para resolver operações com números decimais, devemos, primeiro, colocar vírgula debaixo de vírgula. Segundo, completar as casas decimais com zero. Terceira, operar-se como se fossem números inteiros. Aqui nós temos dois exemplos. Vamos ver o primeiro. Vamos armar essa continha, esses números decimais. 2 inteiros e 3 décimos, 6 inteiros e 34 centésimos. Então, nós armamos da seguinte forma. 2 inteiros e 3 décimos, 6 inteiros e 34 centésimos. Então, eu armei a continha. O que é que a regra diz? Colocar zero nas casas decimais. Então, aqui está faltando, ó. Então, eu vou colocar o zero e vou prosseguir com a minha soma. 4, 6, 8. Então, deu 8 inteiros e 64 centésimos. Vamos para outra continha. Eu tenho 8 inteiros mais 3 inteiros e 25 centésimos. Então, eu vou armar a continha da seguinte maneira. 8 inteiros mais 3 inteiros e 25 centésimos. Observem que aqui tem duas casas decimais sobrando. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o zero, como a regra diz. E vou prosseguir com a minha soma. 5, 2, 11. Então, deu 11 inteiros e 25 centésimos. Turminha, essa regra tanto serve para a adição como para a subtração, tá? Nós vamos usar a mesma regra para as duas operações. Repetindo, primeiro, colocar vírgula debaixo de vírgula, completar-se as casas decimais com zero e operar-se como se fossem números inteiros. E agora vamos ver um exemplo da subtração com números decimais. Nós temos dois números aqui, 26 inteiros e 75 centésimos, menos 5 inteiros e 31 centésimos. Vamos armar a nossa continha da seguinte maneira. 26 inteiros e 75 centésimos, menos, vírgula abaixo de vírgula, 5 inteiros e 31 centésimos. E vou fazer a minha subtração normal. 5 menos 1, 4. 7 menos 3, 4. 6 menos 5, 1. Baixo 2. Então, deu 21 inteiros e 44 centésimos. Agora, vamos para o outro exemplo. 8 inteiros e 46 centésimos, menos 4 inteiros e 23 centésimos. Agora, vamos fazer a nossa subtração. 6 menos 3, 3. 4 menos 2, 2. 8 menos 4, 4.
Então, deu 4 inteiros e 23 centésimos. Vamos começar com multiplicação. O que eu preciso saber para multiplicar números decimais? Nós temos uma regrinha. Então, a regra diz, primeiro, multiplicar os números como se fossem inteiros. Segundo, contar as casas decimais dos fatores, tanto do multiplicando como as do multiplicador, e colocar a vírgula no produto de acordo com o total de casas, partindo da direita para a esquerda. E agora vamos ver dois exemplos para multiplicarmos números decimais. Eu tenho aqui 12 inteiros e 30 centésimos vezes 4 inteiros e 5 décimos. Então, a regra diz que eu devo multiplicar como se fossem números inteiros. Então, eu vou fazer a minha multiplicação normal. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15, levo 1. 5 vezes 2, 10 e 1, 11. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Agora, eu vou multiplicar o segundo número, que é o 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 3, 12. Levo 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. 4 vezes 1, 4. Fiz a minha multiplicação. Agora, eu vou somar para obter o produto. 6 e 9, 15, 5. Pronto. Aqui eu tenho o produto. Qual o segundo passo da regra? A regra diz que eu devo contar as casas decimais, tanto do multiplicando como do multiplicador. Sempre da direita para a esquerda. Então, aqui eu tenho quantas casas? Uma casa decimal. E aqui eu tenho quantas casas? 2 casas decimais. Então, eu tenho 3 casas decimais. 1, 2, 3. Então, eu vou colocar a vírgula, eu vou contar essas casas decimais no resultado e vou colocar a vírgula. 1, 2, 3 casas decimais. Pronto. Temos 55 inteiros e 350 milésimos. E agora a tia vai dar outro exemplo. Aqui eu tenho 5 inteiros e 3 décimos vezes 2 inteiros. A regra diz que eu devo multiplicar como se fossem números inteiros. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. Eu já tenho o resultado do produto. Segundo passo da regra, contar as casas decimais. Aqui eu não tenho nenhuma casa decimal. E aqui eu só tenho uma. Então, conto uma casa decimal e coloco a vírgula. 10 inteiros e 4 décimos. E agora vamos ver multiplicação por 10, por 100 e por 1000. Vamos começar por 10. Também temos uma regrinha. Para multiplicar um número decimal por 10, basta deslocar a vírgula para a direita. Então, aqui eu tenho 2 inteiros e 47 centésimos vezes 10. Eu vou repetir o número e deslocar a vírgula para a direita. A vírgula não está aqui no 2, então ela vai ficar aqui, ó, no 4. 2 inteiros e 47 centésimos vezes 10 é igual a 24 inteiros e 7 décimos. Outro exemplo. 6 inteiros e 84 centésimos vezes 10. Vou fazer a mesma coisa.
Vou repetir o número. E a regra diz para eu deslocar uma casa para a direita, a vírgula, uma casa para a direita. A vírgula está aqui no 6, então ela vai ficar aqui, ó, no 8. Agora vamos ver por 100. Para multiplicar um número decimal por 100, basta deslocar a vírgula 2 casas para a direita. 10, uma casa. 100, 2 casas para a direita. Então, vamos lá. Vou repetir o número. 7 inteiro, 824 milésimos vezes 100. A regra diz que eu devo deslocar a vírgula 2 casas para a direita. 1, 2, então ela vai ficar bem aqui, ó. Certo? Outro exemplo. 4 inteiros e 80 centésimos vezes 100. A regra diz que eu devo deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Ela tá aqui no 4, então eu vou contar. 1, 2. 1, 2. Tia, mas não tem número. O que é que eu faço? Coloco a vírgula e acrescento o 0. E agora vamos ver a multiplicação por 1000. Então, a regrinha diz, para multiplicar um número decimal por 1000, basta deslocar a vírgula 3 casas à direita. Então, eu tenho aqui 7 inteiros, 314 milésimos vezes 1000. Vou repetir o número. E vou aplicar a regrinha, contar 3 casas para a direita, após a vírgula. 1, 2, 3. Então, a vírgula vai ficar aqui, ó. Depois do 4. E após a vírgula, eu acrescento um 0. Outro exemplo. 5 inteiros, 461 milésimos vezes 1000. Vou repetir o número. E vou contar as casas decimais. 3 casas à direita. 1, 2, 3. A vírgula vai ficar bem aqui, ó. E vou acrescentar um 0. E agora, turminha, vamos ver divisão com números decimais, por 10, por 100 e por 1000. Como nós vimos na multiplicação, que existe uma regra, na divisão também existe uma regra. Vamos ver por 10. A regra diz, para dividir um número decimal por 10, basta deslocar a vírgula uma casa à esquerda. Na multiplicação, a tia explicou que esse deslocamento dessa casa é à direita. Já na divisão, nós vamos deslocar a vírgula para a esquerda. Então, nós temos aqui 2 exemplos. 17 inteiros e 9 décimos dividido por 10. Eu vou repetir o número e vou aplicar a regra. O que é que a regra diz? Basta deslocar a vírgula uma casa à esquerda. Então, a vírgula não está aqui no 7, ela vai ficar onde? Aqui no 1. Então, vai ficar 1 inteiro e 79 centésimos. Outro exemplo, 3 inteiros e 18 centésimos dividido por 10. Eu vou repetir o número e vou deslocar a vírgula uma casa à direita. Tia, mas não tem um número aqui. Então, eu vou colocar a vírgula e vou acrescentar um 0, certo? Agora, vamos ver a divisão por 100. A regra diz, para dividir um número decimal por 100,
basta deslocar a vírgula 2 casas à esquerda. Dividido por 10, uma casa. Dividido por 100, 2 casas. Então, nós vamos deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, aqui eu tenho 179 inteiros e 3 décimos dividido por 100. Vou repetir o número. 179, 3. Repeti o número e vou fazer o que a regrinha está mandando. Deslocar a vírgula 2 casas à esquerda. A vírgula está bem aqui, ó. Vou contar 2 casas. 1, 2. Ela vai ficar onde? Aqui no 1. Então, vai ficar 1 inteiro, 793 milésimos. Outro exemplo. 4 inteiros e 61 centésimos dividido por 100. Vou repetir o número e vou aplicar a regrinha. Vou contar 2 casas decimais após a vírgula. Tia, mas não tem. Então, eu vou colocar mais 2 casas decimais. Agora, eu vou contar. Vai ficar aqui, ó. Entenderam? E agora, vamos ver a divisão por 1000. Para dividir um número decimal por 1000, basta deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda. Então, nós temos esse número dividido por 100. O que é que eu vou fazer? Vou repetir o número e vou contar 3 casas, vou deslocar a vírgula para 3 casas à esquerda. A vírgula está aqui, vou contar 3 casas. 1, 2, 3. Ela vai ficar onde? Aqui, ó. Entre o 2 e o 7. Outro exemplo. 69 inteiros e 2 décimos dividido por 1000. Vou repetir o número e vou deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda. Vou contar 3 casas. 1, 2. Tia, só tem 2 casas. Então, eu vou colocar um 0, a vírgula e outro 0. Certo? Desloquei a vírgula 3 casas para a esquerda. Medidas de comprimento. Abram o livro de vocês na página 260 e acompanhem, tá? O metro. Antigamente, como o ser humano fazia para medir as coisas? No início, eram usadas partes do corpo, como pés e mãos, cujas medidas de comprimento passaram a ser as primeiras unidades de medida. Então, antigamente, não existia o metro. Era medido pelos pés e pelas mãos. Mas como nós não temos os pés e as mãos da mesma medida, geralmente essas medidas, elas não saíam certas. Como geralmente as pessoas têm mãos e pés de diferente tamanho, a medição de um mesmo comprimento nem sempre resultava no mesmo valor. Para evitar problemas causados pela divergência nas medidas obtidas, em 1970 foi criado na França o sistema métrico decimal e o metro foi adotado como unidade fundamental para expressar medidas de comprimento. Então, o que é metro? Metro é a unidade de medida de comprimento. Seu símbolo é M. O metro pode ser utilizado, por exemplo, para medir o comprimento de um muro, a altura de um poste ou a distância entre 2 árvores. Múltiplos e submúltiplos do metro. No metro, nós temos os múltiplos e os submúltiplos. Vamos conhecer quais são os múltiplos do metro. Quilômetro,
hectômetro e decâmetro. O símbolo que nós usamos para representar o quilômetro é km, o hectômetro, hm, o decâmetro, DAM. Agora vamos ver os submúltiplos do metro. Quais são os submúltiplos do metro? Decímetro, que é representado pela letra DM, centímetro, CM, milímetro, MM. No múltiplo, no metro, o múltiplo que nós mais usamos é o quilômetro. Já no submúltiplo do metro é o centímetro. E agora vamos para a página 264, ver conversões de unidades de medida, ou seja, transformação de medidas. Então, eu vou mostrar para vocês o quadro de medidas e como vocês podem transformar unidades de medidas utilizando a tabela. Então, aqui é o quadro de medidas, onde eu tenho quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, se eu quero transformar uma medida de quilômetro para hectômetro, eu multiplico por 10. De hectômetro para decâmetro, eu multiplico por 10. De decâmetro para metro, eu multiplico por 10. De metro para decímetro, multiplico por 10. De decímetro para centímetro, multiplico por 10. E de centímetro para milímetro, eu multiplico por 10. Agora, se eu tenho uma medida em milímetro e quero transformar em centímetro, eu vou usar o contrário. Então, eu vou fazer a divisão. Se a minha medida está em centímetro e eu preciso transformar em decímetro, eu vou dividir por 10. Se está em decímetro e eu quero transformar em metro, eu também vou dividir por 10. E assim por diante. Então, a tia vai mostrar agora como utilizar o quadro de medidas para chegar a esses resultados. Nós também podemos transformar essas medidas de uma outra forma. Nós já vimos que para multiplicar de quilômetro para hectômetro, eu multiplico por 10. Para transformar quilômetro em decâmetro, eu multiplico por 10. Tanto posso encontrar esses resultados, como também posso encontrar da seguinte maneira. Eu tenho uma medida aqui no quilômetro e quero transformar em metro. Então, eu vou contar 1, 2, 3. Eu já sei que são 3 casas até chegar no metro. 3 é quanto? 1000. Então, eu posso multiplicar a minha medida aqui por 1000. Se for 100 no decâmetro, então eu multiplico a minha medida por 100. Se for 10 no hectômetro, então eu multiplico a minha medida por 10. Do mesmo jeito, eu tenho uma medida aqui no milímetro e quero transformar em metro. Eu posso usar o mesmo método. Eu posso contar as casas até chegar em metro e multiplicar. Digamos que eu tenho uma medida em milímetro e quero transformar em metro. Quantas casas são? 1, 2, 3. Então, eu posso multiplicar direto. Eu posso eu posso dividir por 1000. Se for aqui no decímetro, eu posso dividir por 100. Se for no centímetro, eu divido por 10. Agora, a tia vai mostrar esses valores aqui no quadro, para que vocês possam entender melhor. Então, vamos dar um exemplo aqui no quadro de medidas. Eu tenho 2 metros e quero transformar em quilômetros. Como é que eu vou fazer? Eu tenho 2 metros, então 2 vai ficar aqui, ó, no metro.
eu quero transformar em quilômetro. Eu tenho essas 3 casas para preencher. O que é que eu vou fazer? Eu vou preencher com 0. E quando chegar no quilômetro, que é onde eu quero transformar, eu vou colocar uma vírgula. Então, 2 metros transformados em quilômetro é justamente isso aqui. 0,002. Agora, eu tenho 3 quilômetros e quero transformar em metro. Eu tenho 3 quilômetros. Vou colocar o 3 aqui, ó, no quilômetro. E quero transformar em metro. Vou preencher as casas com 0. Então, 3 quilômetros transformado é igual a 3.000 metros. Só lembrando, quando eu coloco os zeros à direita, eu não preciso colocar a vírgula aqui, como eu coloquei à esquerda, tá? Eu só coloco a vírgula quando os zeros são à esquerda. Quando os zeros são à direita, não é necessário. Então, eu tanto posso transformar medidas pelo quadro, como naquele esquema de multiplicação e divisão que a tia mostrou aqui, tá? Vamos ver medidas de massa. Quando eu falo medidas de massa, eu estou falando de medidas de peso. Massa é peso. Então, vamos ver o grama. Massa é a quantidade de matéria, substâncias de um corpo. O quilograma e o grama são unidades de medidas geralmente mais usadas para medir a massa de um corpo. Podemos medir a massa de um corpo utilizando balanças. O grama é a unidade de medida de massa. Seu símbolo é G. Então, massa é a quantidade de matéria, ou seja, a substância de um corpo. Observe a imagem. Então, essas imagens, ela está mostrando que nós podemos medir a massa de um corpo utilizando balanças, ou seja, nós podemos saber o peso preciso utilizando uma balança. Na primeira imagem, nós estamos pesando o quê? Maçãs. Na segunda balança, nós estamos pesando uma pessoa. E na terceira, estamos pesando frutas. Então, através das balanças, nós podemos saber a medida, a massa de um corpo. Nas medidas de massa, nós temos os múltiplos e os submúltiplos do grama. Vamos vê-las. Medidas unitárias dos múltiplos do grama são unidades de medida maiores que 1 grama. O quilograma, que é representado por kg, é um múltiplo do grama. Medidas unitárias dos submúltiplos do grama, que são unidades de medida menores que 1 grama. O miligrama, ele é representado por mg e é um submúltiplo do grama. 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Agora vamos ver a tonelada, uma unidade de medida especial. Um elefante africano adulto tem aproximadamente 4 metros de altura e pesa cerca de 6.000 quilogramas.
A massa do elefante, ou seja, o peso do elefante africano é representada por 6 quilogramas ou 6 toneladas. Observe a imagem. A baleia cachalote pode alcançar 18 metros de comprimentos e ter mais de 50 quilogramas ou 50 toneladas de massa. Para medir grandes massas como cargas de navio, caminhões e trens, usamos a tonelada. Seu símbolo é um T. A tonelada é um múltiplo do quilograma. Uma tonelada é igual a 1000 quilogramas. Uma tonelada é igual a 1000 quilogramas. Outra unidade de medida de massa usada, principalmente em vários tipos de comércio, como o do gado, é a arroba. Uma arroba corresponde a 15 quilogramas. Observe a imagem. E agora nós vamos conhecer os múltiplos e os submúltiplos do grama. Aqui nós temos os múltiplos que são maiores que 1 grama. Quem são eles? Quilograma, hectograma, decagrama. E agora nós temos os submúltiplos. Quem são eles? Decigrama, centigrama, miligrama. São submúltiplos menores que o grama. O que nós mais utilizamos é o grama. Agora, se eu quero transformar um quilograma em hectograma, eu multiplico por 10. De hectograma para decagrama, eu multiplico por 10. De decagrama para grama, eu multiplico por 10. De grama para decigrama, multiplico por 10. De decigrama para centigrama, eu multiplico por 10. E de centigrama para miligrama, eu multiplico por 10. Agora, se eu quero transformar miligrama em centigrama, eu vou dividir por 10. De centigrama para decigrama, eu divido por 10. De decigrama para grama, divido por 10. De grama para decagrama, multiplico por 10. De decagrama para hectograma, multiplico por 10. E de hectograma para quilograma, eu multiplico por 10. E agora nós vamos ver como transformar essas unidades de medidas usando o quadro de ordens. Aqui nós temos o quadro de ordens com os múltiplos e os submúltiplos. Então, eu quero transformar 9 quilogramas em gramas. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar o número 9, aonde eu quero transformar, no caso do quilograma. E, para eu chegar em grama, tem algumas casas. O que é que eu vou fazer? Eu vou completar com 0. Então, eu fiz a transformação. 9 quilogramas é igual a 9.000 gramas. Agora, eu tenho 5 miligramas e quero transformar em gramas. Eu vou colocar o 5, aonde eu quero fazer a transformação. 5 miligramas. Tá aqui o grama, ó. Tem algumas casas vazias. O que é que eu vou fazer? Vou completar com 0. Agora, aqui tem um detalhe importante. Quando eu completo as casas da direita para a esquerda, quando eu chegar no número que
eu pretendo transformar, eu coloco um zero. Então, 5 miligramas é igual a 0,005 gramas. O que é que eu faço para transformar quilogramas em gramas usando a multiplicação? Eu vou multiplicar o 9 por 1000. Por que por 1000, tia? Vocês lembram das casas? Quando é 10, uma casa. Quando é 100, duas casas. Quando é 1000, três casas. Então, aqui nós temos, ó, 3 casas. Então, é multiplicado por 1000. Transformar miligramas em gramas. O que é que eu vou fazer usando a multiplicação, a divisão? Eu vou dividir por 1000. Também em 3 casas, pela ordem das casas. 1, 2, 3. E agora vamos ver como transformar toneladas em quilogramas. Uma tonelada é igual a 1000 quilogramas. Então, se eu quero transformar 15 toneladas em quilogramas, eu multiplico por 1000. 15 vezes 1000. Vocês lembram da regrinha da multiplicação? Repete o número e conta-se os zeros. Então, 15 vezes 1000 é igual a 15.000 quilogramas. Outro exemplo, 23 vezes 1000. 23.000 quilogramas. Então, para eu transformar tonelada em quilograma, eu multiplico por 1000. E se fosse o contrário? Se fosse para transformar de quilograma para tonelada, eu faço a divisão por 1000. Nós também temos a arroba. A arroba equivale a 15 quilogramas.